Boa noite, gente. Olá. Vou esperar as pessoas entrarem aqui mais um pouquinho. Oi, Vilma. Então, pessoal, essa live de hoje a gente tem como convidado o Abílio Ferreira. O Abílio é autor do livro Tebas, um arquiteto na São Paulo escravocrata. Ele é um grande pesquisador da história negra no centro de São Paulo. E a gente está junto em alguns projetos, dentre eles na criação do Memorial dos Aflitos na Liberdade. Eu me conectei com o Abílio, eu nem sei se eu já falei isso com ele. Abílio, se você estiver aqui, dá um oizinho para eu te achar. Eu me conectei com o Abílio pela primeira vez aqui, apareceu. Eu ainda morava em Minas. O Abílio me enviou um artigo pela página do Projeto Arquitetas Negras, pelo Facebook, falando sobre a criação do sítio arqueológico dos Aflitos e sobre a luta que esse grupo estava fazendo aqui em São Paulo para não deixar apagar a história negra do bairro da Liberdade. Eu achei incrível o artigo, fiquei super animada, mesmo estando em Minas, e aí, enfim, as encruzilhadas da vida me trouxeram para São Paulo, me aproximaram mais do Abílio, então é sempre um prazer gigantesco conversar com o Abílio, eu aprendo muito, muito mesmo, e aí eu queria compartilhar com vocês esse aprendizado que é ouvir o que o Abílio tem para falar pra gente. Então hoje a ideia é a gente fazer um tour virtual pelo centro de São Paulo. É a minha primeira experiência colocando imagens aqui na live, então já peço desculpa caso haja algum problema técnico, mas a gente espera que não. E aí eu vou convidar o Abílio aqui então. Peraí, só um minutinho. Pra... Oi, Abílio. Cá estamos. Tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer falar com você, mesmo assim à distância, né? A vida encontra uma saída, né? Tem aquele personagem do Jurassic Park. Aham. A vida sempre encontra uma saída. Estamos aí. É verdade. É verdade. Vamos aproveitar as saídas, então, que estão acontecendo agora, né? É, Abílio, antes da gente começar a conversar, eu quero só falar para o pessoal um pedacinho da sua biografia aqui. Então, gente, o Abílio é escritor, como eu falei, ele é especialista em cidades, planejamento urbano e participação popular pela Universidade Federal de São Paulo. Ele organizou o livro do Tebas, como eu disse, que foi lançado em março de 2019, do qual eu tive muito prazer e honra de participar. É, e ele vai dividir um pouco, ele tem uma longa trajetória na jornada do patrimônio, a história, a contribuição do Abílio é muito grande, o nosso tempo aqui é muito curto. Então, a gente vai tentar fazer uma mágica de conseguir dar uma pincelada em vários assuntos, né, Abílio? vamos dar um panorama, fazer um voo panorâmico pela cidade de São Paulo, pela região central. Isso, ótimo, perfeito. Então, nesse primeiro momento, eu queria, Abílio, que se você pudesse apresentar e falar um pouco da sua trajetória, como que a sua trajetória acabou se cruzando também com essa pesquisa do Tebas. Fica à vontade para contar para a gente. Eu
nós vamos iniciar o nosso tour. Eu acho que nós vamos iniciar pela foto do Mosteiro de São Bento. Acho que é isso, né? Que você selecionou. Ela é importante, esse local é importante para eu ir falando da minha trajetória, a gente ganhar tempo, pelo seguinte, porque o Mosteiro de São Bento é um dos vértices do Triângulo Histórico de São Paulo, né? Para quem discute a cidade, é muito familiar essa expressão Triângulo Histórico. Para quem não está habituado com esse repertório, convém a gente informar que o Triângulo Histórico é aquela área primordial de São Paulo, né? A gente sabe que o pátio do colégio, chegam os jesuítas, fundam aquela escola numa cabana ali no topo da colina, né? E dos jesuítas começam a chegar outras ordens religiosas. Chegam os beneditinos, instalam o convento de São Bento, chegam os franciscanos, instalam o convento de São Francisco, chegam os carmelitas e fundam o convento do Carmo. Essas três localidades são os vértices do triângulo, e ele é tão importante, esse triângulo, porque a cidade de São Paulo vai ficar confinada durante mais de 300 anos, ela não vai crescer mais do que esse triângulo, né? De forma que todos nós que em algum momento das nossas vidas, quem já morou em São Paulo, mora em São Paulo, já passou por aqui, esteve no Triângulo Histórico pelo menos uma vez. No meu caso, paulistano, criado em São Paulo, eu não só passei pelo Triângulo, como devo minha formação a esse Triângulo, né? Então, minha primeira atividade profissional foi justamente pertinho do Mosteiro de São Bento, na rua Florencio de Abreu. Nesse momento acontece uma virada na minha vida profissional, né? Eu era um jovem estudando para engenharia mecânica, e me encaminhando para fazer engenharia mecânica. Trabalhava como torneiro mecânico numa loja de plástico industrial na rua Florencio de Abreu. E o que mudou a minha vida foi o momento em que quando eu passava pelo Largo São Bento, entrava na Rua São Bento, passava pela Rua Boa Vista e via um grupo de negros reunidos ali como funcionários do Itaú. Eu não sei por que o Itaú contratava tantos negros, né? E às sextas-feiras tinha o footing no Viaduto do Chá, ali. Então, isso começou a mudar a minha vida. Dali eu descobri a negritude contida na cidade de São Paulo, virei jornalista e, enfim, não parei mais, né? Então, ali esse vértice representado pelo Mosteiro de São Bento é importante na minha formação. Sim. Abílio, só um minutinho, te interromper rapidinho. Eu não estou encontrando aqui o lugar onde eu coloco a imagem. Será que tem alguém aqui que pode me dizer? Não está aparecendo o ícone. Não sei por quê. Bom, a gente vai conversando, se você encontrar... Isso, a gente vai conversando. Se eu conseguir resolver, eu coloco. Se eu não conseguir resolver, depois eu coloco nos stories aqui do perfil das Arquitetas Negras e vou linkando cada uma para todo mundo depois se orientar, tá bom? Perfeito. Quando a gente... Quem foi adolescente, né, que é o caso da minha geração, quem foi adolescente nos anos 70, em plena ditadura militar, viveu um momento em que carreira boa era a de operário especializado, né? Fora aquelas carreiras tradicionais de medicina, engenharia, né? A carreira promissora era de operário especializado, os torneiros mecânicos, né? Indústria automobilística, no ABC. Então todo homem, pelo menos, estudava no Senai. Fazia formação no Senai e dali se encaminhava. E foi o que aconteceu comigo também. Mas
a maneira como o centro da cidade se apresentou para mim, a partir da Rua Florencio de Abreu, a partir do Lago São Bento, e depois chegando ao Viaduto do Chá, a cidade mudou a minha forma de ver o mundo, né? Então, ali aconteceu isso foi por volta de 1977, 78. Isso não é por acaso, porque é justamente o momento em que o movimento negro unificado está sendo lançado em julho no Teatro Municipal, é o momento em que a antologia Cadernos Negros está sendo lançada, né? É o momento em que está acontecendo o movimento Black São Paulo, né, dos bailes blacks, e é o momento em que está também acontecendo a abertura da ditadura militar, processo em que, o momento em que a ditadura está sendo fortemente questionada pela opinião pública e começa a haver uma distensão, né? A ditadura começa a enfraquecer. E os movimentos sociais estão também se apresentando por conta tinha provocado o enfraquecimento da ditadura e agora estavam colocando o bloco na rua. Então isso tudo me influenciou muito. Comecei a trabalhar no centro da cidade, vindo da periferia, comecei a respirar aqueles ares ali do centro, mas sem saber nada sobre a presença negra na cidade de São Paulo. Mas é como se a presença já estivesse determinando os ares que eu estava respirando ali, né? Sim. Então, tudo começou quando eu decidi estudar no Colégio Equipe, na Bela Vista, fazer o colégio lá. Em frente ao Colégio Equipe, quase em frente, tem ainda a Vila Itororó, o Colégio Equipe que mudou de lá. Mas a Vila Itororó está ali desde os anos 20, né? E eu conheci a Vila Itororó, convivi ali na vila durante alguns anos. Em 85 publiquei um conto chamado A Casa de Faiola, ambientado na Vila Itororó, né? A vila é um espaço que é patrimônio, né? que é um testemunho da formação da cidade no início do século XX. Então, esse conjunto de coisas, essa vivência no Triângulo Histórico, o contato com a Vila Itororó, foi me transformando num flaner, né? Quando eu falei aqui que a gente ia flanar pela cidade, foi me transformando num flaner, que é essa figura subversiva, né? Da pessoa que caminha pela cidade sem que esteja em busca da produção, sem que esteja obedecendo uma produção, um destino certo, né? Então, essa vivência me transformou essa vivência me transformou num flaner e é tudo que eu tenho feito ao longo dos últimos 35 anos. Observar a cidade, anotar, escrever sobre a cidade e aprender com ela constantemente. Maravilha. E quando foi que você se conectou assim, com a história do Tebas? Como que a contribuição do Tebas surgiu para você, assim, o interesse? O Tebas é uma figura extremamente curiosa, né? Tebas, eu ouvi falar pela primeira vez no Tebas, no distrito de Cidade Tiradentes, que fica a cerca de 35 quilômetros da Praça da Sé, no extremo leste da cidade. Então, eu fui trabalhar como assessor de comunicação na subprefeitura de Cidade Tiradentes, em 2013, e lá entrei em contato com essa figura chamada Tebas. Mas mais interessante do que o momento em que eu conheci o Tebas é a gente tentar imaginar como o Tebas foi parar lá em Cidade Tiradentes, né? Porque ele atuou aqui no Triângulo Histórico. As intervenções do Tebas, como ele viveu no século XVIII, né, ele nasceu em 1721, em Santos, foi trazido, escravizado para o Planalto, subindo a serra, e aqui ele prosperou, ficou famoso,
foi alforriado por conta do seu talento e morreu com 90 anos de idade em 1811. E todo o trabalho dele, praticamente toda a obra dele, até hoje conhecida, há outras obras que nós ainda não temos documentada. Parece que o Abílio deu uma travadinha, vamos esperar ele voltar. Entrou uma Aí, ligação voltou. aqui. Alguém ligou do WhatsApp para mim agora. Acontece. O que é incrível é o WhatsApp interromper a transmissão, né? Então, Ixi, deve ter ligado de novo. como é que eu faço com isso? Eu acho que talvez você tenha que mandar uma mensagem e avisar mesmo que você não está podendo, porque eu acho que se a pessoa continuar tentando, acontece Mas se isso eu for mesmo. mandar mensagem, eu interrompo. A pessoa Bom, que está me vamos ligando ver. não está assistindo a live, né? É. Porque o que nós documentamos, o que há de documentado, nós não, os pesquisadores que já, pesquisadores do IPHAN, né, do Instituto Patrimônio Histórico, documentaram até agora de obras do Tebas, são 6 obras, 5 delas no triângulo histórico, né? Então, ele atuou no século XVIII, no momento em que a cidade de São Paulo se resumia ainda ao triângulo histórico. E como ele vai parar lá na Zona Leste, nos anos 90, né? Eu o conheci em 2013, mas ele chegou à cidade de Tiradentes nos anos 90. Ele foi parar lá por causa de um parágrafo de uma revista. Uma reportagem da revista comemorativa dos 15 anos da Sabesp, publicada em 1988. Uma pessoa que teve acesso a essa revista leu um parágrafo que estava falando ali do chafariz da misericórdia, que um crioulo Tebas teria construído o chafariz da misericórdia. E esse morador, essa pessoa, o Walter Hilário, migrou para a cidade de Tiradentes nos anos 90, com aquela ideia fixa nesse crioulo que tinha aparecido de uma maneira tão estratégica numa revista que contava a história do abastecimento de água na cidade, né? Uhum. E assim o Tebas foi para a cidade de Tiradentes, foi parar lá, e o Walter acabou disseminando essa história do Tebas por lá, e quando eu conheci o Tebas já era 2013. Ô, Abílio, deixa eu te interromper só rapidinho. Você fala no seu trabalho da especialização, no seu TCC, que o Chafariz da Misericórdia foi o primeiro sistema público de abastecimento de água de São Paulo. Acho importante a gente Exato. destacar isso para as pessoas terem a dimensão da importância, né, da contribuição do Tebas para a cidade de São Paulo, né? O Tebas, a existência dele e a discussão sobre o legado dele nos leva a discutir, a entender a cidade, né? Hoje que a gente tem água encanada nas nossas casas, a gente não imagina de como era o abastecimento de água antes da água encanada. Sim. Nessa São Paulo pequenina, esse vilarejo, e além disso, nós temos a ideia de que São Paulo sempre foi grande, né? Agora, houve um momento, a riqueza não estava em São Paulo. Quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, que se começou a explorar o pau-brasil, em seguida a cana-de-açúcar, né? Isso tudo aconteceu no Nordeste. Então, as cidades ricas eram Olinda, Salvador, Isso, vamos lá. região de Alagoas. Não é à toa que o Quilombo de Palmares vai surgir em 1597, lá entre Alagoas e Pernambuco, porque ali é a produção mundial do açúcar, planetária do açúcar, né? Lá que está a riqueza. São Paulo era um vilarejo pobre, só vai começar a se expandir, a prosperar na segunda metade do século XIX, portanto, mais de 3 séculos e meio depois
que os portugueses chegaram aqui. E é nesse período, no final desse período de pobreza de São Paulo, que o Tebas está atuando. E a cidade, o abastecimento de água se dá por meio dos chafarizes. Alguém ia buscar água nos chafarizes para levar para as casas. E quem fazia isso eram as mulheres e os homens indígenas e negros, né, escravizados ou livres, que abasteciam as casas. De maneira que os chafarizes eram locais, além de ser importante para o fornecimento de água, também eram locais de concentração desse povo. Você imagina negras e negros escravizados, de famílias diferentes, de senhores diferentes, de povos diferentes, se encontrando nos chafarizes, né? O que não saía de conspiração, de socialização e também de conflito, né? De maneira que sempre tinha uma vigilância muito grande em torno dos chafarizes por conta do perigo, do barril de pólvora que eram chafarizes, tanto no que diz respeito à convivência entre eles mesmos, mas também de subversão que representava o chafariz, né? A Carolina Maria de Jesus fala disso, né? No quarto de despejo, ela fala bastante disso. Em vários momentos ela fala do ir buscar água e desse lugar onde as pessoas buscam água e o que acontece lá, né? Quarto de despejo começa com essa expressão, né? Fui buscar água, e termina com essa expressão também. Vou buscar água, né? Pois é. No caso da Carolina, do quarto de despejo, já estamos no início dos anos 60, né? 1960, 59, quando se passa o diário, ela se trata de buscar água como se o tempo tivesse parado para essas pessoas pobres. Já tínhamos água encanada, mas aqueles favelados da favela do Canindé continuavam vivendo como no século XVIII. Né? E essa questão do chafariz, você trouxe de forma muito pertinente, também nos ajuda a entender essa palavra, o apelido de Tebas. O nome dele era Joaquim Pinto de Oliveira. E ele ganhou o apelido de Tebas ao longo da vida. Teve um momento que ele não teve outra saída senão assumir o apelido. A palavra Tebas mais conhecida entre aqueles que conhecem um pouco de história antiga é aquela Tebas, que é a cidade grega, da Grécia Antiga, né? Sim. Ou da cidade egípcia que foi fundada com a colonização, né, dos gregos no Egito. Mas não é dessa daí que vem o apelido dele. O apelido dele é uma palavra de origem quimbundo, que significa pessoa que faz tudo muito bem, uma pessoa destemida, arrojada e que faz tudo com engenhosidade, né? O quimbundo é um idioma falado do grupo linguístico Banto. Os Banto são a maioria dos africanos transplantados para o Brasil é Banto, né? A gente tem que imaginar o seguinte: no século XVIII, o tráfico internacional de pessoas só vai ser definitivamente proibido em 1850. Então, o século XVIII é um momento em que havia muito tráfico internacional ainda, né? E as pessoas que conviviam nos chafarizes ainda eram pessoas que falavam quimbundo, portanto. Né? Ainda as primeiras gerações de brasileiros, ou a presença de muito africano, de muita gente ainda falando essas línguas, né? Ou muito próximo disso. Então é natural a gente imaginar, a gente supor, porque isso é uma suposição, não há documentação ainda que nos comprove isso, mas é natural a gente supor que o nome Tebas é muito mais provável que tenha sido atribuído por essas pessoas que frequentavam o chafariz do Tebas, como o chafariz ficou conhecido ao longo de todo o século XIX, mesmo depois da morte dele, até ele ser removido dali com a água encanada e tal, do que
de ter sido inspirado na Grécia Antiga, né? Uhum. Então, Faz mais sentido, né? Esse modo de vida em São Paulo é que pode explicar esse apelido. O dicionário Wise é o único dicionário até agora que eu encontrei que tem o verbete Tebas, e tem a origem da palavra e o significado. Né? Então, o Tebas é um caso de presença negra muito importante em São Paulo, ocupando a região central. Né? O Chafariz da Misericórdia ficava no Largo da Misericórdia, que tem esse nome até hoje, e que fica ali no cruzamento da Rua Direita com a Quintino Bocaiúva e Álvares Penteado, ali no miolo central da cidade. Dali, em 5 minutos a pé, você está na Praça da Sé. No outro lado, na outra direção, você estava no Largo do Rosário, onde ficava a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Né? Então, ali se formava uma rede. Andando um pouco mais, atravessando a Praça da Sé, você estava na atual Praça João Mendes, onde era o Largo São Gonçalo, onde tinha o Pelourinho, a Casa da Câmara e Cadeia. Andando um pouco mais ali, você estava no Largo da Forca. Né? Então, a presença negra na região central da cidade sempre foi muito forte, e a existência do Tebas atesta isso. Com certeza. Agora eu fiquei curiosa, Abílio, como que a obra do Tebas do Cruzeiro, lá em Itu, como que ela aconteceu, assim? O Tebas, o Chafariz da Misericórdia é a única obra dele que não é contratada por uma ordem religiosa. Né? O Chafariz foi contratado pela prefeitura, na época, que a prefeitura se confundia com a Câmara Municipal, eram os vereadores, não tinha separação entre os poderes. Então, os vereadores também administravam a cidade. Então, o Lorena, né, o José de Lorena, que é um governante importante na história de São Paulo, que construiu a ponte do Lorena, a calçada do Lorena, que suavizou a subida da Serra do Mar, foi um governante muito empreendedor em São Paulo. Foi o Lorena que que mandou construir o Chafariz. Então, agora, todas as outras 5 obras foram contratadas pela Igreja Católica ou por uma ordem religiosa. Né? E essas ordens só tinham dinheiro onde tinha capital. Era correspondente ao local que produzia riqueza. Né? Itu, a cidade de Itu, foi muito importante na produção de cana-de-açúcar no século XIX, porque houve o ciclo da cana lá atrás, no século XVI, mas houve um outro momento econômico muito forte em São Paulo, no interior do estado, no chamado Quadrilátero do Açúcar, formado pelas cidades de Campinas, Sorocaba, né? E Itu era o epicentro desse Quadrilátero do Açúcar. Tanto é verdade que é ali que acontece a convenção de Itu, a famosa convenção de Itu, do Partido Republicano Paulista. Né? O Partido Republicano Paulista é aquele partido dos cafeicultores, dos produtores da política do café com leite na Primeira República. Né? São os caras que enriqueceram com o açúcar e com o café, e que vão derrubar a monarquia e vão assumir o poder e nunca mais saíram. Estão aí até hoje. Né? Itu era o epicentro. Então, lá tinha os franciscanos. No centro histórico de Itu tinha um convento dos franciscanos, e eles contrataram o Tebas. Assim como os carmelitas contrataram ele aqui em São Paulo, os franciscanos também, os beneditinos também, e a Igreja Católica, isso um indicava para o outro. Né? Então, o Tebas, o jesuíno do Monte Carmelo, que também era um negro pintor e músico, esses artesãos, eles circulavam pelas ordens religiosas, pelas igrejas. Né? Então, por isso que o Tebas construiu esse cruzeiro lá em Itu,
que é o único no mundo construído em Varvito, que é essa pedra que tem muito lá em Itu, né? E é um cruzeiro de 9 metros de altura que sobreviveu, o convento desapareceu e o cruzeiro está lá ainda. As obras do Tebas são muito duradouras, porque são feitas em pedra, né? Tebas é um especialista em pedra de cantaria. Então, as 3 obras dele que ainda estão presentes na paisagem, o cruzeiro, a fachada da Igreja da Ordem Terceira do Carmo e a fachada da Igreja da Ordem Terceira do Seráfico São Francisco, no Lago São Francisco, são ornamentações em pedra nas fachadas, né? As obras que não estão mais presentes, não foi porque elas se deterioraram, mas foi porque houve ou demolição ou substituição do estilo. Foi o caso da Catedral da Sé, que foi demolida por alargamento da Praça da Sé e a construção da nova catedral, já no início do século XX. É o caso do Chafariz da Misericórdia, que foi desmontado e removido dali. Tem gente procurando esse chafariz na esperança de encontrá-lo em algum lugar, né? Porque pedra não se dissolve, né? Só se for triturado, né? E o próprio Mosteiro de São Bento, que já passou, ele tem 4 versões, né? O Tebas atuou na terceira versão, que é anterior a essa que a gente conhece hoje. Então, é por isso que ele aparece lá em Itu. Entendi. Abílio, deixa eu te falar, a gente tem mais alguns minutos e eu queria muito que você falasse da liberdade. Porque eu acho que é muito importante, muitas pessoas, assim como eu, antigamente, no ano passado, no ano retrasado, não tinham noção da história negra no bairro da Liberdade. A gente sempre liga a Liberdade à história asiática, né? E aí eu acho muito importante você falar disso e do sítio arqueológico, tudo isso para as pessoas terem uma noção. Exatamente, é o mesmo raciocínio que nos leva a pensar que a cidade de São Paulo sempre foi desse tamanho. É imaginar que o bairro da Liberdade sempre foi japonês, né? Mas é lógico, a imigração japonesa só acontece no início do século XX. O que foi feito antes disso? Como era ali antes da imigração japonesa em 1908, né? Então, o Tebas, por exemplo, é contemporâneo do Cemitério dos Aflitos. O Tebas chega à cidade de São Paulo por volta de 1750 e morre em 1808. O Cemitério dos Aflitos, ele começa a funcionar em 1775. O Tebas está em plena atividade aqui em São Paulo, né? Numa São Paulo pequenina. Então, ele certamente conheceu pessoas que foram sepultadas no Cemitério dos Aflitos. Ele só não foi sepultado lá, né? Porque ele morreu antes do cemitério ser desativado, que ele só foi desativado em 1858, décadas depois da morte do Tebas, em 1811, ele foi sepultado na igreja de São Gonçalo, né? Porque o Tebas era um cara de prestígio. Tebas ele comprou 2 negros para trabalhar. O Chafariz da Misericórdia já foi construído pelos 2 negros escravizados por ele, comprados por ele, né? Que é um sinal de prosperidade, de status, né? Você ter os seus próprios escravizados. Então agora o Cemitério dos Aflitos, o próprio nome já diz, os aflitos, era de pessoas que não tinham nada, né? Imaginemos o seguinte, nessa época, o primeiro cemitério é o da Consolação, em São Paulo, que é fundado em 1858. Antes disso, ninguém era sepultado em cemitério. Antes disso, as pessoas eram sepultadas nas igrejas. Por isso, você tinha as irmandades dos homens pretos, irmandade dos homens pardos, que era para, além de poder fazer as suas práticas religiosas, onde era permitido, porque na igreja católica normal não era permitido a negros fazer, você também tem um funeral decente, um funeral, né? Porque senão você era enterrado no cemitério como o dos aflitos. Lá eram enterradas pessoas excluídas totalmente.
pessoas que eram escravizadas ou que eram enforcadas no Lago da Forca, né? Ou que saíam da Santa Casa de Misericórdia, já mortas, e que não tinham posse alguma, né? E a Liberdade era os fundos da cidade, era o lugar escondido, era o lugar indigno, né? O lugar onde ninguém queria perto de casa um lugar como aquele, né? Era o lugar onde as pessoas eram enforcadas, e era o lugar, e não por acaso saía, que a Liberdade sai ali da Praça João Mendes, onde até hoje funciona como sistema de repressão, de punição. O Fórum João Mendes é ali, o sistema de justiça é ali daquele lado da Praça da Sé, né, da Praça João Mendes. Sempre foi isso. O último endereço da Casa da Câmara e Cadeia era o Largo São Gonçalo, o Pelourinho, o último endereço dele, porque ambos os aparatos tiveram outros endereços, mas o último, durante os últimos 100 anos, antes da sua extinção, foi ali, o Largo Pelourinho, no atual Largo 7 de Setembro, e dali você já pegava a Avenida Liberdade para ir para Santos, e ali já chegava no Largo da Forca, né? Então, é isso que explica a presença do Cemitério dos Aflitos ali. Com a urbanização, e não é à toa que a imigração acontece justamente no início do século, porque é o momento da substituição da mão de obra escravizada pela mão de obra assalariada, e que o governo brasileiro vai investir na imigração, sobretudo europeia. Mas houve esse fenômeno da imigração japonesa, né? E eles foram primeiro para a região da Rua Conde de Sarzedas, ali atrás do Fórum, né? Depois, com a perseguição da Segunda Guerra Mundial, porque eram dos 3 países do eixo, né? Então eles se deslocaram para a Liberdade. Com a urbanização, que cobriu tudo com asfalto e concreto, e a imigração, então o cemitério houve esse processo de quase apagamento. Não houve porque agora a gente descobriu que as almas ainda estão por lá, né? Estão reivindicando seu espaço. E agora chegamos a esse momento de instalar o Memorial dos Aflitos, né? Lei, a lei foi promulgada em janeiro desse ano, a Lei 17.310, que cria o Memorial dos Aflitos, né? Esse memorial, ele vai ser já a partir agora do mês que vem, agora a partir do dia 27 de junho, nós estamos promovendo uma campanha no sentido de criar, de dar vida a esse museu que foi aprovado por lei, que foi criado por lei, ainda que de maneira virtual. Então nós vamos criar um acervo virtual, nós vamos fazer campanhas na internet, vamos criar um site, vamos criar um acervo que as pessoas possam consultar. Essas narrativas que a gente está falando aqui, e a que outros coletivos desenvolvem na cidade, nós estamos estabelecendo uma rede para que o Memorial dos Aflitos seja de fato uma realidade como ele é a partir do momento que foi criado por lei. Haverá um momento em que o terreno onde foram encontrados os 9 esqueletos vai ser desapropriado e vai se construir um memorial ali, mas enquanto isso não acontece, nós já estamos trabalhando com o memorial, ele já é uma realidade. Só para contextualizar o pessoal, Abílio, é que, como a Abílio está falando, a criação do sítio arqueológico, né, houve uma obra que estava acontecendo ao lado da Capela dos Aflitos, que fica ali no mesmo terreno onde era o cemitério, né, porque, como a Abílio falou, o cemitério costumava ficar atrás da igreja ou ao lado da igreja, né, então a Capela dos Aflitos ainda está lá, coitado, muito, né, enclausurada, espremida por todas as outras edificações que foram surgindo no quarteirão, mas aí essa obra, quando chegou na fundação, eles acharam essas ossadas, né, Abílio? A capela é como qualquer cemitério que tem uma alameda no meio do cemitério,
e no fundo, no fim dessa alameda tem uma capela. E em volta é tudo sepultura, né? Sim. Então, aquele quarteirão delimitado que tem a Rua Galvão Bueno, Rua dos Estudantes e Rua da Glória, todo aquele quarteirão era o cemitério. E um empresário chinês comprou um sobrado antigo ao lado da capela e com a intenção, com o projeto de demolir o sobrado e construir um prédio de vários andares para fazer um mini shopping, né? Até aí, normal, é o que vem acontecendo. 25 de março tem muito disso e tal. Ocorre que ali já era um local de interesse arqueológico desde os anos 90, né? Então, quando foi demolido o prédio, foi a oportunidade que o IPHAN e o Departamento do Patrimônio Histórico estavam esperando para fazer escavações. Né? Porque tudo concreto, tudo coberto de concreto e asfalto, é preciso demolir um prédio, ficar em terra nua, para você poder fazer a prospecção, né? Então foi a oportunidade. Na medida que ele demoliu esse prédio, a obra foi embargada das fundações do novo prédio e foi feita ali em dezembro de 2018, foram feitas as escavações. Primeiro foram encontrados 7 esqueletos, num segundo momento, dias depois, foram encontrados mais 2. A partir daquele momento, aquela região passou a se chamar Sítio Arqueológico do Cemitério dos Aflitos. Passou a ser um sítio arqueológico e entrou numa rede de sítios arqueológicos ao redor do mundo, né? Instituída pela Unesco como Rota da Escravidão. Então, o que está sendo hoje discutido, sendo criado, faz parte de uma rede de museus, de sítios arqueológicos, de uma rota, né, ao redor do mundo para trazer à discussão esse horror que foi a escravidão, né, e quebrar o silêncio em torno dessa questão. Sim, muito bacana. Bom, eu fico muito feliz de estar no grupo que está desenvolvendo o projeto do memorial. Como eu já te falei, aprendo muito. A gente tem mais 15 minutos, então, 15 minutos. Mais 15 minutos? Eu então pensei... nós podemos... podemos falar, mas tem umas perguntas aqui. Posso ler para você? Ótimo. Tem muitos comentários falando questionando por que a gente não conhece a história do Tebas, a gente não estuda profundamente, né, a história do Tebas na formação de arquitetura, né? Infelizmente. Tem uma questão, né, Abílio, que o Tebas não era chamado de arquiteto. É muito recente esse reconhecimento do Tebas enquanto arquiteto, não é isso, Abílio? Olha, isso é uma coisa curiosa. No livro Tebas, um negro arquiteto na São Paulo escravocrata, que é um livro que está disponível em PDF, as pessoas podem receber, deixar aí com você, né, mandar o e-mail para você, que você manda ou pelo... Isso, me passa Instagram, que eu coloco aqui. O meu artigo nesse livro é um livro constituído de 5 autores, né, 5 artigos. Não vou descrever aqui, porque senão a gente vai gastar muito tempo, mas o meu artigo chama-se Tebas e o Tempo. Eu fiz uma espécie de cronologia desde a primeira menção ao Tebas, que aconteceu em 1899, até a atualidade. Então, eu fiz um apanhado, uma cronologia de como o Tebas vai aparecendo, vai ficando cada vez mais definido na cultura brasileira, né? Como eu disse, o chafariz que ele construiu ficou conhecido como chafariz do Tebas, de forma que através das gerações o nome dele, a história dele foi sendo transmitida. Sim. A primeira vez que foi escrito alguma coisa sobre ele, por um cronista chamado José Jacinto Ribeiro, em 1899, ele já se referia ao Tebas como arquiteto, né? Já nessa primeira menção, ele já era conhecido como arquiteto.
Então isso é muito curioso, né? Porque o Tebas, ele não fazia projetos de edificações, ele não erguia edifícios, prédios. A arquitetura dele, ele era chamado de arquiteto por causa do aspecto artístico da obra dele. E quem vai nos dizer isso é o Benedito Lima de Toledo, né? que é um dos ícones da FAO, né? Da formação de arquitetura no Brasil. Ele é que vai dizer na revista Leituras da História, isso está no meu artigo, uma revista publicada, uma reportagem de capa publicada em 2012, entrevistado, ele vai dizer: o que fez o Tebas um arquiteto é o fato dele ter captado a religiosidade da época e ter dado uma identidade toda pessoal ao trabalho dele na tradução dessa religiosidade. Isso transformava o trabalho dele em arte e ele em arquiteto, né? Sim, e eu acho assim, Abílio, que também tem um caráter aí que liga muito o Tebas ao fazer arquitetônico, que é o ato de projetar, né? Você não constrói grandes estruturas, como é o caso do Tebas, né, sem fazer projeto, né? Então, provavelmente ele tinha provavelmente não, ele tinha esse conhecimento de projeto, então isso também está atribuído muito ao fazer arquitetônico, né? Sim, a Marina, estou vendo aqui que a Marina Toledo está mencionando aqui a Jornada do Patrimônio, né, quando o Tebas foi vivido pela Graça, né, no grande cortejo da memória paulistana no Triângulo Histórico. Isso é uma conquista nossa, né, isso é uma conquista do movimento social. A gente trouxe o Tebas, foi uma combinação entre uma narrativa popular, que foi, sobretudo, divulgada pelo Geraldo Filme, né, num samba enredo da Escola de Samba Paulistano da Glória, em 1974, uma escola de samba que ficava ali na Rua da Glória, né, muito perto ali do Cemitério dos Aflitos, uma escola de samba fundada nos anos 30 por uma mulher, a mãe de Geraldo Filme, e em 74 a Dona Augusta Geralda, né, fundadora de uma associação de empregadas domésticas ali, que se transformou num cordão carnavalesco, importante dizer isso, né, e o filho dela, o Geraldo Filme, vai se transformar num sambista, num grande memorialista da história negra de São Paulo, com passagens pelas principais escolas de samba de São Paulo, e que fez esse samba enredo chamado Tebas o Escravo, né. Então, houve essa homenagem. Ele chegou até nós por conta do trabalho de gente como Geraldo Filme, pessoal da cidade de Tiradentes, e esse trabalho que nós fizemos de organizar essas informações num livro, né? Então, essa relação que ainda não foi estabelecida devidamente, porque a nossa formação também na faculdade, na escola, é uma formação muito fragmentária, né? A gente não é ensinado, não é estimulado a estabelecer relações. Essa relação ainda não foi devidamente colocada. O Tebas viveu na mesma época em que o Cemitério dos Aflitos estava em plena atividade. Né? Ele viveu na mesma época em que a Igreja do Rosário dos Homens Pretos ainda era no Largo, na atual Praça Antônio Prado, no então Largo do Rosário, né? Então, a rede de relações que o Tebas devia ter como um artesão reconhecido, né, devia haver uma interação muito forte com esses negros na cidade. E a relação de senhor-escravo também no espaço urbano era muito diferente dessa que a gente conhece, da senzala, da Casa Grande da senzala, né? A relação e você comprar uma pessoa era a maneira que havia naquela época de você ter serviço de alguém. Não existia, não sei se existia essa noção de contratar alguém, pagar um salário, era algo que não fazia parte da ordem política e econômica, né? Então o Tebas era contemporâneo do Critério dos Aflitos e tal. E depois nós tivemos outras contemporaneidades, como é o caso da Escola de Samba Paulistano da Glória, nos anos 30,
a Frente Negra Brasileira, muito perto ali da Escola de São Paulistano da Glória, na Avenida Liberdade, né? Os cordões carnavalescos Vai-Vai sendo fundado em 1930 lá na Saracura, a imprensa negra instalando um busto do Luiz Gama no Largo do Aroche em 1931. Então, se a gente imaginar que essas coisas aconteceram todas ao mesmo tempo, a gente começa a ver que havia uma rede, né, nas diversas épocas, havia uma rede de resistência, né, à opressão. Mas que essas histórias, vistas de forma fragmentada, como fatos isolados, não nos permite enxergar dessa maneira. É verdade, é verdade. Abílio, olha, a gente tem mais 6 minutos e eu fiquei assim com muita vontade. Acho que tem muita pergunta sem resposta aí, né? Vamos ver aqui as perguntas. Vamos ver se Vamos ver se coincide com a sua curiosidade. Eu acho que não, viu? Não tem. Ótimo. É porque dentro da história da Liberdade, e também ligado à questão da Capela dos Aflitos, tem a história do Chaguinhas, que eu acho que é muito importante da gente contar, mesmo que seja bem rápido, para as pessoas saberem. O que você acha? Eu estou vendo aqui, alguém escreveu aqui que a descoberta foi feita ao acaso ao perfurar o solo e a proprietária entrou em contato. Essa história é a história do Valongo. No Valongo foi assim, e foi em outro momento. No caso da Liberdade, não. No caso da Liberdade, foi uma ação do poder público que embargou uma obra, né, que estava sendo feita, justamente porque ali já era um local de interesse arqueológico. Havia pistas, evidências históricas de que ali havia um cemitério. Quando é assim, o Compresp, né, que é o Conselho do Patrimônio Histórico, ele fez um inventário, emitiu uma resolução mapeando uma área que era de interesse arqueológico e colocando algumas restrições. Para fazer qualquer obra ali, qualquer intervenção, tinha que consultar o Compresp e, em caso de intervenção no solo, no subsolo, tinha que consultar o DPH. Por conta disso é que foi feita a escavação e encontrados os esqueletos, comprovando, na verdade, o que já se tinha como evidência histórica, né? E o Chaguinhas chega, a história do Chaguinhas acontece em 1821. E isso é muito interessante, porque ele não é contemporâneo daqueles primeiros sepultamentos no cemitério. Ele já é do início do século XIX, né, primeira décadas do século XIX. E ele tem essa história de que ele liderou uma revolta, né, para protestar contra a falta de pagamento de soldos, tratamento igual entre soldados brasileiros e portugueses. Vamos lembrar que o Brasil ainda é o Brasil colônia, 1821. Sim. Deixa eu te interromper rapidinho. Algumas pessoas falaram aqui para a gente interromper e voltar em outra, para você contar a história do Chaguinhas e tirar algumas dúvidas. Você tem disponibilidade? Tenho sim, podemos fazer uma nova. Então eu vou encerrar agora, aí eu abro outra e você já começa contando a história do Chaguinhas com o tempo disponível. Perfeito. Tá bom? Volta aí, gente, rapidinho.